Aleluia. Eu não vou poder gritar muito hoje. Mas, meus irmãos, eu estou muito feliz. Eu estou como o salmista que diz, nós estamos como aqueles que sonham. E quem sonha anda com alegria, anda altaneiramente. E esses 3 dias foi magnífico o que Deus fez em nosso meio. Quantos estiveram aqui, ou na sexta ou no sábado, na nossa conferência de missões? Amém. Como diz o pastor Nonato, quem não levantou a mão está perdoado, viu? Mas no próximo congresso esperamos você aqui. Foi um mover extraordinário de Deus. Okay? O Espírito Santo se manifestou, foi algo muito simples, mas muito poderoso da ação do Espírito Santo. E nós que estivemos aqui esses 3 dias, ficamos assim, como os que sonham, extasiados com o que Deus começou a fazer. Deus tem despertado, e eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Uma das características desses 2 cultos de missões, tanto na sexta como no sábado, foi uma presença, na sua grande maioria, de jovens da nossa igreja, né? Ou de outras igrejas, vieram também de fora, de outras cidades, e nós vimos um grupo de jovens aqui, apaixonados por Jesus, cheios de esperança de serem usados por Jesus, e eu entendi que Deus ativou muito deles para uma obra missionária. Alguns deles estão tão empolgados que nos procuraram depois do culto e vão fazer o seminário, né, já para saber quais são os seus próximos passos para missões, como eu ser enviado isso. Então, foi algo extraordinário, foi uns dias de muita alegria para nós, de muito renovo. E a igreja estava repleta de pessoas. Nós tivemos os 2 cultos com a grande maioria das cadeiras ocupadas, mas o mais importante foi a presença do Espírito Santo. Então, nós louvamos a Deus, queremos agradecer a todos que trabalharam, foi uma equipe que se moveu, a Aliança Jovem que nos abençoou com a ornamentação, né? As equipes que trabalharam, que nos ajudaram a preparar estas coisas, a Óleo, o Denis, lá do Curumim, né? Ação Curumim, também foi uma alegria. E eu estou falando em meu nome, em nome do Johan, em nome da Johanna, que a nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez esses dias, já é um sinal do que Ele fará também no seminário. Ele fará coisas extraordinárias nesse seminário. Por isso, você que tem essa chamada, que tem assim uma palavra de Deus para missões, venha conosco, venha participar conosco desse seminário. Amém? Então, algo extraordinário. Alguns dias atrás, aliás, um tempo atrás, nós já estamos orando pela conferência de missões e pelo seminário de missões há um bom tempo. E eu me lembro de uma reunião que nós tivemos na casa do Johan e da Johanna, onde nós tomamos um saboroso café. Eu gosto muito de café. E lá nós oramos a Deus. Qual seria o tema da conferência? Qual seria o tema do seminário? E nós oramos, e depois de orarmos um tempo, nós escutamos Deus. Fomos ouvir o que Deus trazia aos nossos corações. E Ele trouxe aos nossos corações João 17, 18. E é o que eu vou pregar hoje à noite aqui com vocês. Mas aí o tema surgiu, ser como Jesus. Em inglês, to be like Jesus, ok? Em inglês. Então, ser como Jesus. Como é em holandês? Zijn zoals Jezus. É fácil de aprender, viu? Zijn. Muito bem. Então, nós precisamos, nós entendemos ser como Jesus. E um dia eu estava sentado e eu pensei numa arte para esse ser como Jesus. E eu sentei e fiz essa arte que você está vendo aí, que você está vendo na minha camiseta. Ficou bonita na camiseta? Ficou? Se você quiser uma delas, você pode procurar lá no final do culto, naquele balcão, e fazer uma encomenda, R$30. Você está abençoando com R$10 missões, amém? Se você comprar uma camiseta dessa, R$10 vai para missões. Então, eu pensando nisso, eu me lembrei das palavras de Paulo, das palavras de Paulo. Paulo foi a pessoa, o apóstolo que mais falou sobre essa questão do cristão ser parecido com Jesus. Ele falou,
sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele disse, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele falou, em Cristo eu posso vencer qualquer coisa. Então, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas, foi o apóstolo que mais falou sobre ser como Jesus. O grande desafio do cristão é ser parecido com Jesus. E eu entendi dessa arte que, para que eu seja como Jesus, eu nele, ele em mim. Por isso eu escrevi, peguei a letra E e U do nome Jesus, pintei em branco, que representa o eu. Eu nele, ele em mim. Amém? Esse jogo de cores, é isso que eu quis transmitir. Eu nele, ele em mim. Quando eu estou em Cristo, eu sou salvo. Quando Cristo está em mim, sou transformado. Eu em Cristo, o sujeito da ação sou eu. Eu é que tenho que ir em direção dele. Cristo em mim, a ação já é dele sobre minha vida para me transformar e tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer para deixar de ser menino e ser homem, e nós podemos tranquilamente dizer que isso serve também para as mulheres, deixar de ser menina e se tornar mulher, até chegarmos à varonilidade perfeita, a masculinidade e feminilidade perfeita em Cristo Jesus. Quando nós deixamos de ser meninos, começamos a mudar do ego, eu não sou mais o centro, mas Jesus é o centro. E eu vou lhe dizer uma coisa, dos maiores desafios que nós temos como cristão, é essa luta de sair do eu e deixar Jesus dominar, entregar a Ele a nossa vida por completo. Já não sou mais eu quem vive, é Ele quem vive. Já não é mais a minha vontade, é a vontade dEle. Já não é mais sobre mim, é sobre Ele. Ser como Jesus. Aí eu coloquei também uma cruz ali bem no canto. Não sei se vocês já viram aquelas marcas, né, famosas. Ela tem a marca registrada, né? Um Rzinho, dizendo que aquela marca está patenteada, certo? Então nós carregamos a nossa marca é a cruz de Cristo, amém? Essa é a nossa marca registrada. Você precisa entender, amar, compreender, valorizar, pregar e viver a cruz de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, se você é um crente e está tentando se desviar, chegar no céu por um atalho, se desviando da cruz, eu quero dizer, você é um crente muito medíocre, ok? Você precisa aprender que não há esse atalho, nós temos que passar pela cruz. A cruz é um caminho necessário, a cruz é um momento necessário da nossa vida. Por isso Jesus disse, se você quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia e então siga-me. Então a cruz faz parte da nossa história. A cruz precisa fazer parte, você precisa entender a cruz. Você precisa entender essa mensagem da cruz. Então, eu nele, ele em mim, começa a vivermos isso de uma maneira tal que nos tornamos semelhantes a ele. Eu tenho usado um lema nas minhas assinaturas, quando eu mando um e-mail, quando eu mando uma carta, eu costumo dizer, feitosa, e embaixo eu escrevo, um filho procurando imitar o pai. Desde dessa pandemia, eu resolvi mudar. Eu disse, eu não quero mais procurar imitar ao pai, eu quero imitar ao pai de fato. Há uma diferença entre eu tentar ser e eu agora buscar isso de uma maneira intensa mesmo. Então, em 2021, eu quero começar a assinar os meus e-mails dizendo assim, um filho imitando o pai. Aí eu vou ser parecido com Jesus. Já não sou mais eu quem vive, mas é Ele quem vive em mim. Agora precisa entender que há um preço para que nós chegamos a isso. Nesses 3 dias, nós tivemos palavras poderosas de Deus sobre essa verdade, ser parecido com Jesus. O Johan, no sábado à tarde, a Joana, no sábado à tarde, o Johan, no sábado à tarde, o pastor Nonato, ontem, sábado à noite, trouxeram palavras importantes de como ser semelhante a Jesus. A Joana destacou que Jesus é o maior missionário, o principal missionário. Eu me lembro de uma frase que eu vi numa dessas postagens, que Deus ama tanto missões, que deu o seu único filho para ser um missionário.
Ele saiu da sua glória celestial e veio para a terra como missionário, com uma missão para cumprir. Então, o Johan falou sobre como nós podemos nos preparar para ser semelhante a Jesus. Ele falou da preparação de Jesus. Ele levou 30 anos se preparando para iniciar o seu ministério. O profeta Isaías diz que Jesus comeu manteiga e mel para se tornar experiente e discernir o mal do bem. A Bíblia ensina que Jesus levou 30 anos para começar o seu ministério como rabi. Para um judeu, nenhum homem com menos de 30 anos pode ser considerado rabi. Ele só é considerado mestre de 30 anos para cima. Eu fico imaginando como há muitos mestres da Bíblia que são precipitados aí, nem leram a Bíblia toda, já querem ser mestre da Bíblia. Você precisa ter um tempo de experiência com a palavra de Deus para se tornar o mestre da palavra. Mas Jesus levou 30 anos, e em 3 anos ele cumpriu o seu ministério. Ele se preparou para isso. O Johan destacou que Jesus cumpriu toda a justiça. Ele foi batizado por João Batista. João disse, não, é eu que preciso ser batizado por você, pelo Senhor, e Jesus disse, não, João, mas vamos fazer assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. E também para se preparar para ser parecido com Jesus, você tem que passar pela prova do deserto. Jesus passou pela prova do deserto. O deserto, meus amados, não é um lugar para nós permanecermos, nós passamos por ele, amém? Ninguém vai permanecer no deserto, mas nós precisamos ser provados. E eu faço uma distinção entre prova e colheita. De vez em quando tem um irmão que diz assim, pastor, estou passando por uma prova. E eu faço essa pergunta, irmão, é prova ou é colheita? Há uma diferença. A prova é quando você está firme na fé e Deus prova a sua fé. A colheita é quando você vacilou, você tomou decisões erradas e agora você está colhendo o resultado dessas decisões. Se for colheita, colhe rápido. Se for prova, eu declaro que você será aprovado em nome de Jesus. Amém? Então, pastor Nonato, ontem à noite, ele destacou como Jesus viveu essa aparência de se tornar parecido com o Pai. Ele falou que nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Pai. Ele destacou o Evangelho de João, como nós usamos o Evangelho de João para esse tema. E nós percebemos que um relacionamento com o Pai, como era dado por Jesus, é bastante enfatizado no Evangelho de João. Tanto que eu, como discipulador, quando eu vou discipular alguém que é recém-convertido, a primeira coisa que eu passo para essa pessoa é ela ler o Evangelho de João. E eu recomendo que ela leia 3 vezes o Evangelho de João. Na primeira vez, de uma sentada só. Na segunda vez, eu quero que ela marque os versículos que chamaram a atenção dela. Na terceira vez, eu peço que ela sublinhe as palavras que chamaram a atenção. Quando ela termina de ler pela terceira vez, eu sento com ela. E aí o mapa do Espírito Santo está traçado. Não sou eu que vou decidir por onde eu vou caminhar. O Espírito Santo vai chamar a atenção dela do texto. E aí eu começo a trabalhar em cima dos textos que ela marcou, para mostrar a ela o que Jesus quer dizer. O Evangelho de João, então, é o evangelho mais relacional. Se você quer aprender sobre o relacionamento de pai e filho, Jesus como filho e Deus como pai, o Evangelho de João é fantástico. A teologia de João é específica sobre isso. Pastor Nonato falou que para sermos como Jesus, precisamos ter uma vida de oração. Jesus foi um intercessor. Ele orava. Constantemente ele subia ao monte, constantemente ele orava. Antes de decidir os 12 nomes dos seus apóstolos, discípulos, então, ele orou, subiu no monte, orou. Depois que desceu, ele designou os 12 para ser como ele. Ele constantemente, quando era tentado pela multidão, ele subia ao monte para orar. Jesus teve uma vida de oração e de intercessão. O escritor do livro de Hebreus diz que até hoje, ele intercede por nós como advogado fiel, diz o apóstolo João. Ele é o nosso advogado fiel. E para ser como Jesus, nós precisamos crescer na graça, crescer na sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. E por último, o pastor Nonato destacou que para ser como Jesus, nós precisamos estar focados na missão. Então nós recebemos muitas lições importantes. E eu hoje quero falar de novo sobre esse tema, ser como Jesus.
esse é um desafio para nós, é um desafio para você que nos assiste pela internet. Como é que podemos ser como Jesus, na forma como ele foi enviado? Então eu quero conversar com você, e eu quero começar lendo com vocês João 17, 18, que foi o texto que Deus nos trouxe lá na casa do Johan, onde nós oramos, e Deus nos levou a esse capítulo. O Evangelho de João nomeia Deus como Pai mais de 120 vezes. 8 delas estão aqui no capítulo 17. Mas no capítulo 17, versículo 18, diz assim: santifica-os na verdade, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui há 2 momentos. Primeiro, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que da mesma maneira, da mesma forma que Deus enviou a ele, agora ele estava nos enviando para sermos semelhantes no seu envio. No versículo 17, no capítulo 17, versículo 23, o Senhor Jesus ainda acrescenta que o Pai nos amou da mesma maneira que amou Jesus Cristo, que amou Jesus. Agora você imagina a revelação poderosa dessa verdade. Eu não sei quando isso vai cair, a ficha vai cair no seu coração, mas no dia que caiu, que eu recebi do Pai o mesmo amor que Ele deu a Jesus Cristo, seu Filho, isso me desmoronou. Eu passei muito tempo chorando, porque eu sabia que eu não era merecedor desse amor. Jesus sim era merecedor, porque Ele era o Filho amado, o Filho perfeito, sem falha. Mas eu, cheio de falhas, fraco, ímpio, pecador, inimigo de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, ele nos qualifica com essas 4, podemos dizer, desqualidades. Mas mesmo assim, Deus me amou da mesma maneira que ama a Jesus Cristo. Essa verdade é impactante. Se você entender isso no seu espírito, você vai desmoronar, com certeza. Porque o Deus do universo, o Senhor Criador, Pai de todos, Ele nos escolheu. Ele disse, eu vou amar da mesma maneira. Então nós temos aqui um amor profundo do Pai. Mas da mesma maneira que nós temos o amor do Pai, nós temos a perseguição do inimigo. Sabe, a maior tentação de hoje que Satanás está trazendo para os cristãos é a tentação do desistir. Então eu vejo muitos cristãos cedendo ao diabo, e ele tem feito com que pessoas desistam de lutar. Ele tem feito com que pessoas desistam de andar na luz, porque paga um preço, é vergonhoso, passa vergonha. A luta para não pecar. Alguns estão desistindo do casamento, outros estão desistindo da gestação. No meio do povo cristão há aborto, infelizmente há. Pessoas estão desistindo da vida, pessoas estão desistindo de amar a Deus e amar pessoas, porque o preço é alto. Às vezes nós amamos pessoas que nos traem, que nos roubam, que tiram aquilo que é nosso, mas Deus continua dizendo, não desista de amar, ame a Deus e ame pessoas. O diabo está fazendo com que essa geração seja uma geração que desista de pessoas, desista da célula, desista da sua família. Pessoas que estão desistindo de sua família. E outras desistindo da fé, abandonando a fé. Peça perdão a Deus por ter nutrido qualquer pensamento de desistir e renove a sua aliança com Ele. A aliança que nós temos com Deus é de que nós não vamos desistir. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 39, está muito claro sobre isso o que o escritor do livro de Hebreus nos ensina. Que nós não seremos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Então, eu tomei Hebreus capítulo 10, 36 a 39 como um lema para a minha vida. E quando eu estou pensando em desistir, eu lembro do Getsemane. Quando eu estou pensando em desistir, eu leio Hebreus capítulo 10, de 36 a 39, e eu faço a seguinte declaração: eu não vou me render e eu não vou retroceder. Eu digo assim, render-me nunca, retroceder jamais. Amém? Pode dizer comigo? Render-me nunca, retroceder jamais. Nós temos que pagar um preço de sermos um cristão comprometido com Jesus.
Agora, precisamos entender que o Pai nos ama e Ele usa a nossa vida para alcançar outras pessoas. A maneira mais rápida de ganhar o mundo para Jesus, de ganhar a sua família para Jesus, de ganhar a nossa cidade para Jesus, é através do amor e da humildade. A Bíblia é clara em afirmar que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aquele que anda no seu orgulho, no seu ego, sendo dirigido pelo seu ego, esse vai ter dificuldade de andar, porque Deus resiste a ele. Meus amados, o diabo resistir a nós não é nada. O mundo resistir a nós não é nada, porque nós estamos com Deus. Agora, Deus nos resistir, quem nos socorrerá? Por isso, a Bíblia é muito clara, o apóstolo Pedro diz, ele resistirá ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que quer dizer isso? Que quando você se humilha, você anda com leveza, você anda como uma gazela, quando sente o cheiro das águas, você anda altaneiramente na presença de Deus. O que é andar altaneiramente? É quase não sentir o chão quando você está caminhando. Sabe quando você sente isso? Quando você está muito feliz, é ou não é? Quando você está muito feliz, você anda que quase não sente o chão. Esses 3 dias eu estou bem assim, com a nossa conferência de missões. Eu estou andando altaneiramente, estou indo para casa, cansado sim, mas satisfeito por tudo que foi feito, pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus está fazendo em nossas vidas, através das pessoas que Ele tem levantado esse tempo, como o Johan e a Johanna, como o nosso pastor e a nossa pastora, o que Deus está fazendo, como o pastor Nonato e a pastora Maria de Jesus. Então eu estou andando altaneiramente e já sonhando com coisas para 2021, amém? Sonhando com o início da base missionária, voltando à sua atividade, em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que o pecado, ele pode atrasar as coisas na sua vida, mas o orgulho vai matar. Então, se tem algo que nós precisamos vencer, é o ego, o orgulho, para podermos andar em humildade diante de Deus e dos homens. O desafio aqui é como o Pai me enviou, entender isso. Como é que o Pai enviou a Jesus? Como eu disse, tanto o Johan como o pastor Nonato falaram sobre tempos importantes para nós aprendermos isso. E eu quero essa tarde conversar com você sobre alguns pontos também importantes, para que você entenda como é que o Pai enviou Jesus. Jesus deixou claro várias vezes que ele veio ao mundo enviado pelo seu Pai e com uma missão. Veja o que diz em João capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. A versão que você está vendo aí na tela é a Revista e Corrigida Fiel. João 4, 34 diz assim. Aqui Jesus está, depois de conversar com a mulher samaritana, ela volta para a cidade dela com um coração ardendo por missões. Ali foi uma missionária que ganhou uma cidade toda em poucos dias. Impressionante a história dessa mulher, quando nós lemos as entrelinhas. Ela voltou para a cidade, deu testemunho do que Jesus falou com ela. Ela não era uma pessoa bem vista na cidade, porque já tinha tido 4 maridos e 5º, mas ela se tornou uma missionária. Depois desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, os seus discípulos voltam da cidade com alimento e a provisão para Jesus. E eles perguntam aí, eles questionam Jesus, trouxeram alguma comida para ele, né? E Jesus disse, eu tenho uma comida para comer, diz no versículo 32. E ele diz, que comida é essa? No versículo 34, ele responde assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Fazer a vontade e concluir a obra. 2 coisas importantes. Jesus tinha uma obra na sua vida. Como eu disse agora há pouco, ele levou 30 anos se preparando. Ele fez um ministério em 3 anos. 3 anos do ministério de Jesus, ele cumpriu a obra que ele tinha que cumprir. Discipular os seus discípulos, prepará-los na vida. A história da vida de Jesus, a obra da vida de Jesus foi o discipulado. E em 3 dias, ele fez a obra da redenção. Ele morreu crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Essa foi a obra que te salvou, que me salvou.
Foi essa obra, o sangue do Cordeiro, que nos resgatou. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, Jesus precisava ser treinado 30 anos. Jesus precisava disso. Ele tendo nascido como Deus, ele não já sabia tudo. Por que ele passou por todo esse processo? Por que Deus fez toda essa jornada? Por que Jesus fez toda essa caminhada? Para ensinar a mim e a você que nós temos que fazer. Jesus não vai pedir para você fazer nada que ele mesmo não tenha feito. Amém? Então, quando ele diz que você pode vencer toda rejeição, ele sabe do que está falando. Lá naquela cruz, todos abandonaram ele. Ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser ofendido, ele sabe o que é ser esquecido, ele sabe o que é ser odiado, porque ele passou pelo processo. E porque ele passou pelo processo, ele pode nos trazer o conforto necessário. Jesus passou por tudo isso. E aí ele diz, eu os enviei. Então Jesus deixa claro, assim como ele revelou a glória do Pai, nós agora precisamos revelar a glória do Filho. Se Jesus manifestou a glória do Pai, a igreja, nós precisamos manifestar a glória de Jesus. Esse é o nosso lema. Por isso nós precisamos carregar Jesus, não só numa camiseta, não. Isso aqui é insignificante, mas é dentro de nós. Jesus tem que ser presente na sua vida. Já não vivo mais eu, mas é Ele quem vive em mim. Eu quero dizer para você, não é possível chegar a esse nível de afirmação se você não tiver compromisso com a cruz dele. Se você não estiver pronto para morrer, para que ele viva através de você. A matemática do céu é importante, nós entendemos. É necessário que você diminua para que ele cresça através de você. É necessário que você seja humilhado para que ele seja exaltado. É necessário que você perca para que ele ganhe. É necessário que você morra para que ele viva. Esse é o princípio da cruz e nós precisamos entender isso. Nós precisamos, meus amados, elevar o nosso nível de compromisso com Jesus. Nós estamos muito fracos no nosso evangelho. E eu vou dizer que um dos motivos porque nós somos fracos no nosso evangelho é porque nós somos fracos no conhecimento da palavra. Crentes que não leem a Bíblia, crentes que não têm compromisso com a palavra de Deus. Aí você tem sonho, você tem revelação, você tem visões. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, se você não lê a Bíblia, eu duvido muito dessas visões. Por quê? Porque elas podem ser só alma. Então, eu não ouço uma visão, eu não ouço uma profecia se eu não confiro com as Escrituras. Porque ela é que nos dá a base, é o fundamento. Então nós precisamos, eu creio em visões, eu creio em sonhos, eu tenho revelações, eu tenho sonhos, eu tenho palavras proféticas que estão anotadas e eu creio que vai se cumprir. Eu creio nessas palavras, eu creio no profeta. Mas eu tenho que ter fundamento na palavra de Deus. Então hoje o nosso cristianismo está fraco por falta desse compromisso. Então, como é que o Pai enviou Jesus? Eu quero entender hoje com você como é que Deus enviou, quais foram as condições que Deus enviou Jesus como seu filho. Para onde, eu já sei. Ele foi enviado ao mundo e ele foi enviado às nações. É interessante que a Bíblia destaca dois momentos aqui. O primeiro é quando Jesus alcança pessoas. E o segundo é quando Jesus toca as nações da terra. Por que na Bíblia está muito falando de pessoas e nações? Pessoas e nações. Por que ele chamou Moisés? Por que ele chamou Noé? Por que ele chamou Gideão? Por que ele chamou Davi? Ele chamou homens. Quando ele chama homens, ele chama família. Então, quando Deus fala de pessoas, ele está falando da família, o nosso primeiro e principal ministério. Eu quero me tornar um sacerdote. Eu quero me tornar um bom marido, um bom amigo. O melhor que eu posso ser. Eu tomei essa decisão no meio da pandemia. E eu orei, eu disse, Senhor, eu quero me tornar parecido com o Senhor, eu quero me tornar um crente melhor, eu quero me tornar um homem melhor, eu quero me tornar um amigo melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um pastor melhor. Mas eu preciso de ajuda. Então, eu resolvi fazer uma aliança de amigos, amigos que eu me encontro com eles via internet, onde eu abro meu coração. Eu decidi que eu não quero mais andar só, porque quem anda só é candidato à queda. Por que eu estou entendendo de Deus? Eu orei por nomes, por homens, eu disse, Senhor, quais são os nomes, quais são os homens que eu vou chamar para esse movimento hombridade?
Deus me deu o nome, eu fui mandando um recado para cada um deles. Eu disse, olha, Deus me falou, eu quero começar isso, o que é que você acha? E os homens foram se conectando comigo. E esses homens vão fazer algo extraordinário na história dos homens dessa igreja. Eu tenho certeza disso. Esses homens juntos vão ser um impacto no mundo. Eu posso me lembrar daquela ilustração. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos estar unidos. Esses homens vão estar unidos. Por isso eu quero dizer para você, não homem, você que é homem, não perca o movimento hombridade. Algo vai acontecer na sua história, Deus quer forjar você. Daqui a pouco você vai entender como essa forja acontece. E eu me lembro de uma ilustração que eu li no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Ele é pastor em Saddleback, a Igreja com Propósito. E ele escreveu um livro, Uma Vida com Propósito, e eu li o livro. E ele usou uma ilustração sobre o poder da unidade. Ele conta a história de duas irmãs que estavam brigando pelo controle da televisão. Já vi isso acontecer na minha casa. Duas irmãs brigando pelo controle da televisão. Já vi até pai brigando com filho, imagina. Ele conta a história de duas irmãs brigando pelo controle. E uma toma, outra toma, uma toma. E aí uma toma e diz assim, você não pega mais esse controle. Apontando assim no dedo, no nariz da outra. E a outra diz assim, o que esse dedo pode fazer me impedir de pegar esse controle? E aí ela diz, esse dedo não, mas esses 5. Então um homem sozinho não vai impactar, mas quando nós nos unimos, viu, Jurandir? Na hombridade nós vamos quebrar as estruturas do inferno, amém? Porque nós seremos unidos com um propósito, como Jesus é unido com o Pai, com o Espírito Santo. Então, nós fomos enviados para o mundo, nós temos que impactar as nações da terra, 50 nações que precisam de Jesus. Mais de 85 mil pessoas morrem por hora, num mundo que nunca ouviu falar de Jesus. Num mundo que as pessoas não têm igreja, não têm Bíblia, não têm cristão perto, não tem igreja perto. 85 mil pessoas morreram, mais de 180 pessoas morreram desde a hora que nós começamos esse culto até agora. Até o final desse culto, mais de 160 mil pessoas morreram sem Cristo. Essa obra é urgente. Nós precisamos ser semelhante a Jesus, porque Jesus tem pressa, Jesus tem alvo, Jesus tem foco. Eu não quero mais perder meu foco. Eu não quero mais ser distraído, eu estou diminuindo minhas distrações. Eu estou diminuindo meu tempo na Netflix, eu estou diminuindo meu tempo no WhatsApp, nas redes sociais, eu estou diminuindo. Eu não posto uma coisa no Instagram, no meu Instagram, que não seja algo para transformar vidas, uma palavra para transformar vidas. Olha, eu não estou dizendo que você está errado quando você posta essas brincadeiras no Instagram, não, tudo bem. Eu estou dizendo que o meu foco é outro. Não estou dizendo que é pecado o que você está fazendo, mas eu estou dizendo que eu tenho um foco. E o meu foco eu quero cumprir. E eu sei que eu não tenho muito tempo, nós não temos muito tempo. Nós temos que acelerar as coisas. Assim, a estrutura satânica para o estabelecimento do anticristo está montado. Homens de Deus estão negando a Bíblia. Pastores estão negando a Bíblia. O Papa está negando a Bíblia. Coisas absurdas estão acontecendo. Se você não sabe, se você não entende que isso é o sinal dos fins do tempo, então você está dormindo e você precisa ser despertado. Nós precisamos estar prontos. Olha, eu não tenho medo não. Eu tenho certeza que Deus vai me dar força, o Espírito de Deus vai me dar força. Jesus Cristo está ao meu lado. Eu não tenho medo dessas coisas, mas eu tenho medo, sabe do quê? É da dormência do cristão. Eu tenho medo da passividade do povo de Deus, disso eu tenho medo. Então nós precisamos despertar, você que dorme, você que só vem para a igreja no domingo, não tem mais nenhum tipo de compromisso com Jesus na semana, desperta, crente. Se converta, como diz nosso pastor, se converta, crente. Sai dessa inércia e começa a ser um crente de verdade. Olha, uma empresa, quando ela registra o seu nome, ela tem um nome oficial e um nome fantasia. Tem muito cristão usando só o nome fantasia aqui, de ser crente, mas não altera nada no seu lugar de trabalho, não altera nada na sua casa, não altera nada na sua rua.
não altera nada nem na sua igreja. Então eu quero dizer, chegou o tempo de nós estarmos ativados como cristãos. E ser como Jesus é isso. Agora eu posso lhe garantir, você não alcança isso atalhando a cruz. Você tem que passar pela cruz. Você tem que morrer. É necessário que o seu ego morra e Jesus assuma o controle. Amém? Olha, das nossas emoções, elas são muito voláteis. Mas sabe o que mais domina a sua vida? Não é suas emoções, é o seu ego. E você precisa destroná-lo para colocar Jesus no trono. É a renúncia do eu. A renúncia de uma vida centrada em si mesmo para uma vida centrada em Jesus. Eu nele, ele em mim. Eu nele, ele em mim. Então, o Pai enviou Jesus em primeiro lugar com uma missão. Jesus tinha uma missão clara, ele tinha foco. Jesus não se distraiu, Jesus podia ter feito muitas coisas. Ele podia ter aberto uma igreja, ele podia ter criado uma escola de teologia, ele podia ter aberto um centro social, ele podia ter escrito livros, ele podia ter feito muitas coisas, mas ele tinha foco na sua missão. A missão dele era fazer a vontade do Pai e a obra que ele enviou, como nós lemos agora há pouco. Eu não posso, entenda bem, eu não posso fazer a obra da redenção que Jesus fez. O que ele fez, eu testemunho, eu anuncio. Mas eu posso fazer a obra do discipulado, eu posso curar o enfermo, eu posso ressuscitar os mortos, eu posso alcançar vidas. Tem crentes que estão tão adormecidos que eles não creem mais nos milagres. Nós temos que crer nos milagres de Deus. Ontem eu orei por uma mulher que estava há muitos dias com o braço sem se mexer. E hoje eu já encontrei ela já estava com quase 70% do movimento do braço bem, sem dor. Então nós temos que crer no milagre. Sabe, alguns anos eu pedi para Jesus para me ressuscitar um morto. E eu vou voltar agora a pedir, que eu quero ver o poder de Deus. Se o Senhor, eu quero ressuscitar um morto. Eu fiquei meses pedindo isso para Jesus. Um dia, estava esperando alguém morrer, né? Um dia, morreu alguém lá, irmão de uma irmã da nossa igreja. Aí eu entrei no carro, fui com ela, eu estava aqui em Imperatriz, e nós fomos até uma cidade no interior do Piauí, para o sepultamento do irmão dela. E quando eu estava no carro dirigindo, eu estava orando, Senhor, é hoje eu vou ressuscitar um morto. Hoje eu vou ressuscitar um morto, é hoje. Quando eu cheguei lá, nós estacionamos o carro, eu entrei, e quando eu entrei, a sala cheia de gente, e aí eu entrei com aquela convicção e tal, hoje vai levantar. E aí eu entrei, mas quando eu vi muita gente, aí eu cheguei perto do caixão e disse assim, levanta morto. Eu falei tão baixo que o morto não ouviu e ele continuou deitado. Aí eu saí frustrado e não levantou e tal. Naquele dia, começou uma nuvem, ficou nublado no quarteirão que nós estávamos da casa onde era o funeral. E começou a chover. Deus fala muito comigo quando chove. Ele confirma coisas que eu quero fazer com chuva. E quando choveu, eu disse, não, então pronto, é hoje. Aí eu chamei o pastor e eu disse, pastor, não, agora choveu, Deus mandou o sinal para mim, bora lá, vamos orar. Sala cheia de gente, eu entrei com o pastor e eu botei a mão na cabeça do morto, o nome dele era Basileu, o pastor também, e eu disse assim, fechei o olho, para orar pelo morto, pastor também, e nós dissemos assim, eu disse, Basileu, levanta em nome de Jesus. Ele mexeu a cabeça, eu me assustei, o pastor também, pulamos para trás. E o morto também se assustou porque ele voltou a dormir. Eu disse, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar esse poder de Deus, a missão dele. A missão de Jesus é trazer vida. Vida em abundância. Olha o que diz João 10:10. Olha o que diz João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Prestem atenção. Satanás, ele tem esse plano, ele quer matar tudo que está de fé, de esperança, de sonho na sua vida. Ele atrasou isso, mas eu quero declarar, eu vou ressuscitar um morto em nome de Jesus. Eu vou orar e ele vai levantar. Amém? Você crê nisso?
Você crê que você pode? 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 Amém! Glória a Deus! Então seja como Jesus, porque Ele ressuscitou mortos. Então a missão dele, mas Satanás veio para roubar isso, para matar isso, para destruir isso. Sabe, eu costumo dizer que Satanás ele tem dois planos, plano A e plano B. O plano A é impedir que eu seja salvo. Graças a Deus ele perdeu. Eu estou salvo, você também, amém? Quantos venceram o plano A de Satanás estão salvos hoje em Jesus Cristo? Amém. Então ele diz assim, bom, eu não consegui impedir o Feitosa de ser salvo, então eu vou impedir o Feitosa de se tornar tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Então ele bota distração, ele bota frustração, ele bota trabalho em excesso, ele coloca tudo na minha frente para me distrair, para que eu não me torne a pessoa que Deus quer que eu seja. Com isso ele mata, ele rouba, ele destrói os planos de Deus na nossa vida. Ele não tem poder para isso, a não ser que nós o entreguemos para ele esse poder. Mas olha o que Jesus diz, João 10:10. Cadê? Joga aí na tela, eu quero que todo mundo leia. Olha o que Jesus diz, gente. Eu, porém, vim para que vocês tenham o quê? E a tenham em abundância. E eu quero dizer uma verdade para você, preste bem atenção, crente. Você que pensa que a vida abundante é uma vida só boa, só com coisa boa, a gente está associando a abundância a uma prosperidade, a abundância é ter muitas coisas. Eu quero lhe dizer que a abundância aqui não é isso, a abundância quer dizer uma vida plena em Jesus. E uma vida plena passa pelo deserto, passa pela cruz, passa pela prova, não tem como. Você vai ser vitorioso? Vai, mas você vai passar por isso. Você está entendendo isso? Então, vida abundante é vida plena. É vida plena em Jesus, não é uma vida medíocre, como a maioria de nós estamos vivendo. Nós estamos sendo crentes assim, no nome fantasia. Nós precisamos ter um compromisso com Jesus. As coisas que Ele almejou, nós também queremos. Se Ele ressuscitou o morto, eu quero. Quando eu fui em Israel, naveguei no Mar da Galileia. E eu disse, eu queria ter a fé para descer desse barco agora e andar sobre o Mar da Galileia, como Jesus andou. Mas eu posso andar no mar. Eu posso. Eu não estou dizendo no mar físico. Eu estou dizendo que eu posso sair da minha zona de conforto e entrar na turbulência. Eu posso sair da minha zona de conforto e fazer o que Deus quer que eu faça. Mesmo que a tempestade esteja ao meu redor, eu não vou afundar. Precisamos de crentes assim, comprometidos com Ele. O ladrão, ele não medirá esforços para alcançar o objetivo dele. Satanás não descansa. Ele está ao nosso derredor. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios. Sede sóbrios. Sede sóbrios. Ele não está falando aqui para você não beber uma bebida alcoólica. Não está falando de sobriedade no sentido de alguém que está alcoolizado e se tornar sóbrio. O que ele está dizendo é que você precisa estar atento, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como? Ele não é o leão, como o leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, adiciona aí, gente. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meus amados, nessas nações perseguidas, nós temos irmãos que estão sofrendo. Eu estou decidido a entrar na Venezuela ano que vem. Eu estou indo à Colômbia em fevereiro ou março. Estou orando a Deus. Estou pedindo a bênção do meu pastor. E da Colômbia, nós vamos entrar na Venezuela. Venezuela hoje é um país que está crescendo em perseguição contra a igreja. Mas há muitos cristãos na Venezuela sufocados, precisando de uma palavra de ânimo. Nós vamos entrar em nome de Jesus. Eu quero que você ore por mim, para que eu possa alcançar esse alvo. Além de orar, eu vou precisar da sua oferta também, porque nós vamos ter que entrar num país que vai ser caro para nós entrarmos. Porque não tem combustível. Eu tenho que ir num carro já com combustível para poder rodar, levar combustível de sobra para poder rodar onde nós vamos e voltar.
o maior produtor de petróleo, não tem combustível para a população. Então nós precisamos, nós temos que ir, nós temos que cumprir essa chamada. Essas nações perseguidas, irmãos nossos estão sofrendo, nós temos que nos sensibilizar com esse sofrimento. Outros irmãos do mundo. Mas Satanás, ele está ao redor, nós precisamos estar atentos a isso. Fique atento, meu irmão, ele é um leão procurando tragar, é como um leão. Porque o leão mesmo é o leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Amém? Então Cristo, porém, ele veio com a missão de trazer vida, e vida em abundância, essa vida plena. Ele quer fazer de você bem-sucedido em tudo que você fizer. O Salmo capítulo 1 diz que se você meditar na lei do Senhor, você será semelhante à árvore plantada junto às águas. Será próspero em tudo que fizer. Tem crente querendo ser próximo sem ter compromisso com a palavra. Você quer a bênção, mas não quer o compromisso com o Senhor da bênção. Meus amados, a bênção não nos interessa, o que interessa é o Senhor da bênção. Se Ele quiser nos dar a bênção, amém. E Ele vai dar, porque Ele é bondoso. Mas o meu interesse não pode ser a bênção, o meu interesse tem que ser o Senhor. O pastor Nonato falou aqui ontem, ele diz, nosso desejo de ir para o céu não é por causa do céu, é por causa de quem está lá, por causa de Jesus. Por que você quer ir para o céu? Só para ser salvo? Não, nós queremos ir para o céu por causa de Jesus. John Piper diz uma frase, ele diz assim, o céu não me interessa se Jesus não estiver lá. Olha que frase forte. Eu não estou interessado no céu. Eu tenho uma frase que já me acompanha há algum tempo. Eu não tenho um lugar para ir, eu tenho uma pessoa para seguir. Essa pessoa é Jesus. Então nós precisamos ter esse compromisso com Jesus. Ele veio com essa missão de nos dar vida em abundância, vida plena. E a palavra dele, ele nos garante. Paulo diz em Romanos 8:37 que nele nós seremos mais do que vencedores. Então eu quero declarar hoje, Jesus veio destruir as obras de Satanás. Veja o que diz em 1 João 3:8. 1 João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem vive pecando, a tradução mais correta é aquele que vive na prática do pecado. Não é uma pessoa que peca esporadicamente aqui, que ele está falando. É uma pessoa que está vivendo na prática do pecado constante. Mas Jesus diz, a palavra diz, mas ele enviou o seu Filho. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? Matar, roubar e destruir. Então, o que o ladrão roubou, Jesus restitui. O que o inimigo destruiu, Jesus restaura. O que o diabo matou, Jesus ressuscita. Amém? Preste atenção. O que o ladrão roubou, Jesus vai restituir em sua vida. Se você for alinhado com a palavra dele. O que o inimigo destruiu na sua vida, Jesus vai restaurar. E aquilo que o diabo matou, Jesus vai ressuscitar. Então nós fomos enviados com essa mesma missão, esse foco. A nossa missão é trazer vida abundante, vida plena para mim e para aqueles que estão ao meu redor, para as nações da terra, para as pessoas. A Bíblia diz que Jesus foi enviado com uma unção. O Pai enviou o Filho com uma unção. Jesus uma vez entrou em Cafarnaum, sentou no templo, e lá no templo, onde ele sentou, na sinagoga, sempre tinha uma pessoa que era o guarda-livros, que ele pegava os rolos e entregava para a pessoa que ia ministrar naquela noite, naquele dia. A pessoa que ia ler o texto não sabia qual era. O guarda-livros pegou um rolo dos livros do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus lia, entregou na mão de Jesus, Jesus abriu e leu, e estava ali no profeta Isaías, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar aos pobres, para anunciar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável da sua salvação.
Ele leu o profeta Isaías, não foi por acaso que aquele guarda-livro escolheu aquilo, o Espírito do Senhor moveu a mão daquele homem para escolher o rolo certo. E ele entregou para a pessoa certa, para Jesus. Jesus lê aquele texto e diz: hoje se cumpre essa escritura. Ele recebeu uma unção no dia do seu batismo. Quando ele foi batizado, veio uma voz do céu, o Espírito Santo, e o próprio Filho de Deus estava ali. Uma unção tríplice, ele foi ungido. Ele passou pela prova do deserto, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Quando ele entra nessa sinagoga e ler esse livro, ele recebeu uma unção poderosa. E ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Eu tive o privilégio, quando fui em Israel, entrar nas ruínas dessa sinagoga. Ainda está as paredes, parte das paredes levantada, e a bancada onde as pessoas sentavam. Essa sinagoga ela é retangular, então os bancos ficam encostados na parede de forma retangular, todo mundo que senta, um vê o outro. Meus irmãos, eu sentei aqui, aí depois levantei, sentei de novo, sentei em todo. Eu disse: eu vou sentar onde Jesus sentou aqui. Lá em Cafarnaum, Jesus entrou, sentou nesse lugar e falou: hoje se cumpre essa escritura. Ele recebeu uma unção poderosa. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Uma coisa é você ter unção. Nós podemos vir aqui domingo após domingo receber uma unção. Outra coisa é você manter a unção. Receber a unção é fácil. Se você vier aqui, eu oro por você, ponho a minha mão sobre a sua cabeça, você recebe uma unção. O problema é manter o que você recebe. A maioria de nós, domingo após domingo, vem aqui para receber uma unção nova. Por que estamos atrás de uma unção nova? Porque aquela que nós recebemos domingo passado já foi. Não, uma unção tem que permanecer. Esses dias, o Senhor derramou uma unção aqui, a minha oração é que isso permaneça. Eu quero dizer uma coisa para você: a unção de Deus é fogo. Assim como o fogo aquece o ferro e torna o ferro flexível, para que o ferreiro venha e malha o ferro e dê a forma que ele quer para o ferro. Assim a unção o Espírito Santo vem com o fogo dele, lhe torna flexível para a mudança que o Espírito do Senhor quer fazer em você. E essa mudança ele vai martelar, vai malhar você para lhe dar a forma que ele quer que você tenha. Então, muitos crentes, ele recebe a unção, fica flexível, mas sai do fogo, volta para a sua vida medíocre. Como é que o Espírito Santo vai malhar e dar a forma? Você jogar um ferro no fogo e tirar e não malhar ele, o ferro fica o quê? Distorcido. Por isso há muito cristão que está tendo uma imagem, está refletindo uma imagem distorcida de Jesus para o mundo. Uma imagem de fofoqueiro, uma imagem de agressivo, uma imagem de soberbo, uma imagem que humilha os outros. Jesus não é assim. Então deixa o fogo do Espírito, a unção que você recebe, deixa o Espírito Santo malhar. Então sem unção é malhar em ferro frio. Mas com a unção, o Espírito Santo vem. O fogo é a unção, o ferro é você e o martelo é a palavra de Deus. É a palavra que vai lhe moldar, que vai lhe fazer chegar a um nível espetacular. Leia o que está, vamos ler em Atos capítulo 10, versículo 37. Atos 10, 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo de João pregou. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa unção poderosa. E Jesus repete isso várias vezes. Assim como eu fui enviado, vocês também foram enviados. O Espírito Santo está sobre você. Amém? A mente de Cristo está em você. Você precisa permitir que ela seja ativada em nome de Jesus. Eu quero orar hoje à noite para que isso seja ativado na sua vida. Que a unção que você receba
você não a perca, que você não tenha necessidade de unção nova a cada dia, porque ela vai ser o fogo de Deus que vai lhe tornar flexível. O ferreiro, o Espírito Santo, vai malhar você com esse martelo que é a palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, quando ele apareceu a eles, ele soprou sobre eles o Espírito Santo, e foi o momento do poder do Espírito Santo sobre eles. Você tem uma unção poderosa. Assim como Jesus foi enviado com uma missão, você é enviado com uma missão para os mundos, para as pessoas e para as nações. Assim como Jesus foi enviado com uma unção, você também tem essa unção e precisa manter essa unção. Terceiro lugar, o Pai enviou seu Filho com uma palavra poderosa. Vamos ler João 17, 14. João 17, 14. Diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Dei-lhes a tua palavra. O que aconteceu quando Jesus entregou essa palavra para os seus discípulos? O que aconteceu em relação ao mundo? O mundo os odiou. Por que odiou? Porque a palavra da verdade traz desconforto. Quando você é cristão, trabalha numa empresa e você quer viver os princípios da palavra, todo mundo leva coisas da empresa para casa, você não leva. E quando você não leva, as pessoas que estão fazendo isso consideram você inimigo. Já prestou atenção nisso? Ficam ofendidos com a sua decisão. Por quê? Porque você está vivendo a palavra. Então, quando nós vivemos a palavra, nós vamos ter um certo desconforto diante do mundo. Quando você tem que viver essa verdade, você vai inventar esse desconforto. O mundo vai nos odiar por causa dessa palavra. Mas quando nós permanecemos firmes, essas pessoas que hoje nos odeiam serão transformadas pelo poder do nosso testemunho. Amém? Elas podem nos odiar agora, mas como elas percebem que o nosso caráter é diferente, que a nossa postura é diferente, que o nosso compromisso é diferente, que Jesus está em nós, que nós amamos, mesmo quando somos ofendidos, nós não retribuímos da mesma forma, mesmo quando nos enganam, nós não retribuímos da mesma forma. Então, as pessoas vão perceber a presença de Deus e vão ceder a essa presença. Esta palavra, meus amados, é poderosa, é a palavra de Deus, é conhecer o poder de Deus. Há crentes que estão só atrás do milagre, mas não estão atrás do poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa, milagre não é a maior manifestação do poder de Deus, não. Milagre é uma parte importante do processo, é uma parte importante na nossa vida. Eu já recebi muitos milagres. Quem já recebeu um milagre aqui? Dê um glória a Deus. Milagres são importantes. Mas eu quero dizer uma coisa, milagre não mantém ninguém. Já vi muitas pessoas que receberam milagres extraordinários. Jesus disse, olha assim, ele disse assim, ai de ti, Cafarnaum, porque se os milagres que foram feitos aqui em Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, ela não teria sido destruída. Então, milagre não faz ninguém permanecer. Milagre dá encorajamento, dá esperança, mas o que faz alguém permanecer é palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa palavra poderosa. Jesus foi enviado com essa palavra poderosa. E é ela que nós devemos anunciar. Nós voltamos a falar que essa unção que nós recebemos, que nos torna flexível, tem que ser acompanhada com o poder da palavra. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus repreende os religiosos daquela época, dizendo a eles, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos experimentar o poder de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, você que lê a Bíblia pouco, você se conhece pouco, porque não há uma coisa melhor para revelar quem você é do que a Bíblia. A Bíblia vai revelar mais quem você é do que o espelho que você tem em sua casa. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela diz quem nós somos de fato. E ela faz uma mudança em nós. Sabe, quando eu era novo, eu era mais feio.
A idade tem sido bênção para mim. Se você está me achando feio, você não me conheceu quando era novo. A idade faz esse benefício. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia nos torna lindos. A Bíblia nos torna com uma nova feição. Não é a feição que o mundo tem como padrão, mas o mundo se apaixona por quem tem a face de Jesus. O mundo reconhece quem tem a face de Jesus. O mundo reconhece quem busca ser igual a Jesus. Um dia eu estava em minha casa, o gás acabou, estava recebendo uma visita, o gás acabou, e já era de noite, o gás só acaba nessas horas, né? Quando alguém chega, eu fui fazer um café, e eu peguei o bujão de gás vazio, era de noite, eu fui procurar um lugar aberto, eu estava morando ainda em Teresina, fui procurar um lugar aberto para poder comprar um bujão de gás, não achei, passei em frente a um bar, tinha 2 bujões na porta. Eu entrei no bar e perguntei para o dono: está vendendo bujão? Eu disse: estou, eu quero comprar um. Eu comprei um, e um dos bêbados chegou para mim e disse assim: paga uma aí para mim. O dono do bar disse assim: rapaz, você não está vendo que ele é crente? Ele não vai pagar bebida para você? Eu olhei para o dono do bar, eu olhei para mim para ver se eu estava com uma camisa dessa, né? Não estava. Olhei para o carro, eu não gosto muito de pôr adesivo no meu carro, não tinha nenhum adesivo no meu carro. Olhei para a pessoa que estava com o meu lado, não tinha nenhuma camiseta cristã. Aí eu perguntei para o dono do bar: vem cá, como você sabe que eu sou cristão? Ele disse: você tem um brilho diferente. Então, quando você conhece a palavra de Deus, o seu brilho é diferente. O mundo se apaixona por sua face, porque eles vão ver a glória de Jesus através de você. Agora, crente medíocre, se você não lê a Bíblia, ninguém vai ver não, viu? Porque a Bíblia que te faz ser quem você deve ser. Amém? É a palavra revelada. É a palavra que Deus quer trazer. A palavra revelada, a palavra logos, vai trazer o rema para você. Nós precisamos ser enviados como Jesus foi, com uma palavra poderosa, com uma missão, com uma missão, com uma unção poderosa e com uma palavra poderosa. Uma missão poderosa, uma unção poderosa e uma palavra poderosa. Essa palavra, meus amados, ela dissipa as trevas. O objetivo principal da Bíblia não é dizer o que você deve fazer, mas é dizer quem você deve ser. Esse é o objetivo principal da Bíblia, é dizer quem você deve ser. E se você entender quem você é, você vai saber o que fazer. Entende isso? Você está entendendo isso? Se você tiver a identidade certa, você sabe o que você deve fazer. Então a Bíblia, ela dissipa as trevas. E o poder da luz é isso. A luz limita a ação das trevas. Você já chegou em casa numa noite em que faltou luz, que estava aquele breu? Eu já cheguei. Mesmo eu sabendo onde os móveis da casa estavam, eu ainda tropeçava neles. Tropecei uma noite, cheguei em casa tudo escuro, bati minha canela no sofá da casa. As trevas escondem coisas, mas a Bíblia, ela dissipa as trevas e ilumina seu caminho. E se a Bíblia ilumina o seu caminho, você está andando, a Bíblia vai revelar: aqui é uma cilada, você desvia; aqui é um abismo, você desvia; aqui é uma tentação, você desvia. Porque a Bíblia diz a respeito de si mesmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Crente que não lê a Bíblia é presa fácil na mão do inimigo. Nós precisamos ter essa palavra poderosa, compromisso com a palavra de Deus. E por último, o Filho foi enviado em carne e sangue. Vamos ver Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, nós somos humanos. Ele também, Jesus, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Para isso, deixa aí na tela, antes a gente ler o 15. Então veja só, Jesus se tornou mortal para nos dar a vitória sobre a morte. Ele, como mortal, ele enfrentou a morte e venceu.
Ele morreu crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Deus o ressuscitou. Então, para que ele pudesse vencer a morte, ele tinha que se tornar mortal. Porque se ele era eterno, vencer a morte para uma pessoa eterna não tinha sentido. A morte não o afetava. Então veja o sacrifício de Jesus por mim e por você. Ele se tornou mortal por mim e por você, semelhante a você em carne e sangue, a mesma condição humana. E ele enfrentou a morte de cruz. Então, se você quer ser como Jesus, você precisa ser como ele, você precisa amar o que ele amou, você precisa rejeitar o que ele rejeitou, você precisa passar pela cruz como ele passou, você precisa morrer para viver. Ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. E assim todo cristão que morre como cordeiro ressuscita como leão. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas que ele quer alcançar essa ressurreição poderosa. E eu também quero. Eu não quero apenas ressuscitar e ir para o céu. Eu quero ressuscitar como leão, como Jesus é, o leão da tribo de Judá. Amém? Então nós precisamos entender isso. Versículo 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Meus amados, nós temos um desafio. A morte não é um pânico para nós. Não devemos ter medo da morte. Como diz um amigo meu, eu tenho medo de doer, não tenho medo de morrer. Ele só não quer morrer de uma morte doída. Mas não ter medo da morte não quer dizer que eu estou pronto para morrer hoje, ou quero morrer hoje, não. Não ter medo da morte é poder andar nessa plenitude, nessa liberdade dos filhos de Deus, que não tem restrições a esse mundo. O nosso foco não é aqui, nosso foco é além. Eu quero produzir coisas eternas aqui, eu quero chegar lá no céu e encontrar alguém que diga assim para mim: você me tocou, e por isso eu estou hoje aqui. Nós precisamos tocar as pessoas no que é eterno, não no que é temporal. A nossa vida em Cristo não é temporal, a nossa vida em Cristo é focada na eternidade. Nós não somos movidos pelo temporal, nós somos movidos pela eternidade. Amém? Então Jesus foi enviado em carne e sangue, e nós somos enviados em carne e sangue, nós somos atribulados, nós somos aflitos, nós somos cheios de dúvida, nós somos perseguidos, nós somos abatidos, mas como diz o apóstolo Paulo, mas em tudo isso eu não sou desanimado, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Eu posso passar por essas aflições, eu posso passar por essas tribulações, eu posso ter dúvidas, posso ser perseguido, abatido, mas em Cristo, por amor a Ele, eu me entrego e eu estou pronto a me tornar mais do que vencedor nele. Então, quero dizer uma coisa para você: deixe de ser um crente preguiçoso. Eu estava falando sobre religiosidade e religião. A religião não é ruim. A Bíblia fala a verdadeira religião: amar o pobre, amar o próximo, amar a viúva, o órfão e o necessitado. Essa é a verdadeira religião, cuidar das pessoas. Mas religiosidade é um espírito maligno, um demônio que age. E eu contei num testemunho que eu estava terminando o meu jejum, faltava apenas 10 minutos para terminar o meu jejum. Como só falta 10 minutos para terminar a minha mensagem. Faltava 10 minutos, apareceu um lanche lá, e eu disse: não posso comer agora, daqui a 10 minutos. Aí o irmão disse assim para mim: rapaz, deixa de ser religioso, 10 minutos, isso é religiosidade. Aí eu disse: é mesmo, né? Aí comi. Depois que eu comi, o Espírito Santo disse assim: você não pode esperar 10 minutos para cumprir o acordo comigo? Então, desde aquele dia, eu identifiquei o espírito de religiosidade, mas também o espírito de um crente preguiçoso, que não quer cumprir até até a regra, reto com o que combinou com Jesus. E aí você diz: pastor, 10 minutos não é nada. Sim, mas são as pequenas coisas que podem destruir um grande homem. Assim como são as pequenas decisões que tornam um homem grande, são as pequenas más escolhas que podem destruir um homem. Porque o seu caráter vai sendo diminuído. O que hoje é 10 minutos, amanhã é meia hora, amanhã é 1 hora, daqui a pouco não, isso tanto faz. Você precisa, se você disser que é A, tem que ser A. Se você disser que é sim, tem que ser sim. Se você disser que é não, tem que ser não. O que passar disso
é procedência do maligno. Então nós precisamos ser enviados como Jesus foi, na mesma unção. E eu quero terminar com João capítulo 20, versículo 21 e 22. João 20, 21 e 22. Aqui Jesus repete de novo que como o Pai me enviou, eu também vos envio. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Aqui Jesus já estava ressuscitado e encontra com os seus discípulos depois da sua morte e ressurreição. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Da mesma maneira, versículo 21. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém? Jesus soprou sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Poucos dias depois o Pentecoste aconteceu. Então, quando eu costumo orar pelos missionários, eu gosto de soprar sobre eles. Quando eu oro por uma pessoa enferma, eu gosto de assoprar sobre ela. Por quê? Porque eu entendo que quando nós sopramos, nós estamos liberando do poder do Espírito Santo. 7 dias depois, alguns dias depois, vem o Pentecoste. Amém?